Olá, meninos, tudo bem? Bom, nessa aula nós vamos falar sobre o relativismo cultural. Na aula passada, nós falamos sobre o etnocentrismo e nós vimos que o etnocentrismo é uma coisa ruim. Hoje, nós veremos sobre o relativismo cultural e a gente vai ver que o relativismo, dentro da antropologia, é o contrário do etnocentrismo. Então, vamos lá para a nossa aula. Relativismo cultural diz respeito ao esforço de superação de tendências iniciais ao etnocentrismo. Lembra, o etnocentrismo é ver a cultura do outro a partir da nossa experiência cultural. O relativismo cultural, ele vai ser tentar ver a cultura do outro a partir da própria cultura do outro. Eu vou tentar ver a cultura do outro a qual ela está inserida. Professora, não entendi. Então vamos lá. Os primeiros antropólogos, eles não tinham a visão de que a cultura era para todos. Essa visão anterior era uma visão evolucionista. Professora, então você está me falando que eles acreditavam que uma cultura era melhor do que a outra? Sim. Eles acreditavam que as gerações culturais no mundo, que as gerações culturais entre grupos passariam por um processo de evolução. Ou seja, as culturas existentes iriam se igualar às culturas superiores. Eles acreditavam em divisões de estágio nas culturas. A professora continuou não entendendo. Então vamos lá. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e viram os índios, eles olharam os índios correndo sem roupa por aí e eles pensaram: eles são selvagens. É lógico que nós somos melhores. Então eles pensaram: eles têm que parecer conosco. Eles têm que ter a nossa cultura. E o pior, os portugueses acharam que eles queriam parecer com os portugueses. Os portugueses acharam que eles queriam ter a cultura. E não só que eles queriam ter a cultura dos portugueses, mas como eles precisavam ter a cultura dos portugueses. Mas quem disse que os índios precisavam ter a cultura dos portugueses? Quem disse que os índios precisavam ficar parecido com os portugueses? Na tirinha nós temos os dizeres: temos vergonha da nudez, desde quando provamos do fruto proibido. Desobedecemos às leis de Deus, ficando cobertos de pecado e vergonha. E os índios dizem: esses homens brancos são loucos. Alguém entendeu o que ele diz? Como que os índios vão entender? Os índios nem conheciam Deus, os deuses do branco, os deuses português, o Deus português. Na verdade, os deuses do índio eram outros, as culturas do índio eram outras. As culturas do índio naquela época eram outras. Então, o branco ele chega, o português ele chega para o índio achando que o índio era civilizado, né? Quando a professora fala civilizado, ela coloca aspas aqui no civilizado, porque para o português, o índio deveria ser civilizado como ele, mas não, o índio ele era selvagem. E primeiro vem essa ideia de selvageria, para depois vir a ideia de barbárie, até chegar à civilização. E essa ideia de evolução cultural, diz que os índios querem ser civilizados. Só que essa ideia hoje é uma visão antropológica negada. E ela é negada porque ela é preconceituosa. Exagera uma visão que quer evoluir. Mas quem disse que eles queriam evoluir? Ninguém disse que eles queriam evoluir. É saber que não existe certo ou errado para a cultura, somente culturas diferentes. E o que define cada cultura é o seu contexto social. O relativismo cultural foi um avanço dos estudos antropológicos, conseguindo, por meio de entendimento, de que não se pode isolar um elemento de uma cultura dada, de uma dada cultura, para lhe conferir significado. Professora, eu não entendi. Então vamos lá. Eu posso dar 2 exemplos disso. O primeiro exemplo é um exemplo linguístico. Por exemplo, a professora de vocês fala uai, fala sou, fala trem. E às vezes vocês não entendem. Como vocês também têm um jeito de falar singular de vocês aqui de Manaus. Vocês não podem, por exemplo, julgar a professora isoladamente. Porque se vocês me colocarem lá em Minas, vocês vão entender o meu jeito de falar. Porque é um jeito cultural lá de Minas. E eu também não posso, e aqui já em Manaus,
Eu sei que vocês falam porque é um jeito cultural de vocês. Entende, mais ou menos? Se vocês me isolarem, o meu jeito de falar vai ser diferente. Mas se vocês forem lá para Minas, vocês vão ver que eu falo dessa forma porque a minha etnia, o meu jeito, a minha cultura, ela foi de lá. Ela veio de lá. Então é por isso que eu falo dessa forma. Os elementos só ganham sentido se posto no interior de um complexo cultural, entendeu? Então, se vocês me remeterem para lá, vocês vão entender por que eu falo sou, uai, trem. E existem certos elementos que só podem ser compreendidos no interior da totalidade de sua cultura. Se vocês não entenderam da forma linguística de falar, eu vou dar um outro exemplo. Como que eu posso ver, como que eu posso entender que os índios, eles usavam vasos de barro, eles usavam cocar, eles andavam sem roupa? Porque, olha, a gente não vê roupa aí nesse museu indígena, nessa parte indígena do museu. Mas se eu for olhar o contexto do índio a partir do meu contexto social aqui da cidade, realmente eu não vou entender nada do índio. Mas a partir do momento que eu vou a um museu e eu me teletransporto para a cultura indígena a partir da tribo dele, onde ele usava o cocar para enfeitar a cabeça, onde ele pintava o corpo para fazer parte dos rituais, onde ele criava os próprios utensílios, onde ele usava o arco para caçar, para pescar, onde ele usava os utensílios dele para fazer parte do dia a dia. Se eu parar e começar a descobrir a beleza da tribo indígena dele, provavelmente eu vou descobrir beleza na vida do índio e não vou julgá-lo mais a partir da minha cultura. E esse é o relativismo cultural. É eu julgar uma cultura a partir da própria cultura e não a partir da minha visão cultural. É uma premissa de bases para quem pretende conhecer os sistemas culturais de várias sociedades sem cair numa visão etnocêntrica. A partir do momento que eu julgo uma cultura com a minha visão cultural, eu vou cometer o etnocentrismo. E lembre, meninos, a gente falou sobre isso na sala. A gente comete etnocentrismo sem perceber. É muito difícil perceber que nós estamos fazendo o etnocentrismo. Pressupõe-se a aceitação de que o valor de um elemento cultural se dá no contexto de que ele existe, sendo relativo ao conjunto do qual ele faz parte. Nesse slide, nós temos a foto de uma mulher girafa. Ela faz parte de uma tribo que fica ao norte da Tailândia. Se a gente for olhar nessa tribo, a mulher que tem o pescoço maior é a mulher mais respeitada. Se nós olharmos com a nossa visão, nós faríamos etnocentrismo, porque esses colares, eles são soldados no pescoço delas, e eles não saem nunca mais. São colares de cobre, e o pescoço delas, não é o pescoço que cresce, mas é a clavícula que desce. E vai passando um certo tempo que sim, o pescoço ele vai tombando. E elas vão se sentindo orgulhosas desses colares. Então é uma cultura bem peculiar a nossa. Mas para isso que existe o relativismo cultural, para a gente ver beleza nessa cultura. Não existe cultura padrão. Então, logo, não existe um modo de mensurar culturas. Não se pode afirmar correto ou incorreto de forma absoluta, o feio ou o belo de maneira total, mas compreender que cada cultura tem sua própria forma de existir, para si mesmo, não para outras culturas. Às vezes, a gente acha, por exemplo, nossa, eu nunca ia conseguir ser essas moças que tampam o rosto nessa cultura muçulmana. Eu nunca ia conseguir, por exemplo, ser mutilada nessa cultura muçulmana. Mas é o jeito que eles acham que é certo. Por exemplo, o Corão, que é da cultura deles, nunca falou o que é certo e o que é errado. E a mãe dessas meninas, por exemplo, os pais dessas meninas, deixam elas serem mutiladas. Para a gente, se a gente fosse olhar com o etnocentrismo, seria até uma forma de... seria uma forma da gente deixar os direitos humanos entrar no meio. Mas até os direitos humanos já colocou o relativismo no meio e falou que não, que isso é cultura. Então, a gente já está olhando com uma forma a gente já olha com uma forma de que é da cultura deles. É uma forma de ver dentro da cultura deles. Isso já está há tanto tempo, isso já é milenar, que ninguém vai mexer.
da cultura deles. Não existem culturas primitivas e evoluídas. Existem formas diferentes de se lidar com o outro na sociedade e com a natureza do outro. A gente só tem que respeitar. O que é justo não é padrão de cultura, mas é a cultura ser o padrão de comunicação da existência humana. Nós só temos que respeitar a cultura de cada povo. Nós só temos que respeitar a cultura de cada etnia. O relativismo, ele prega a cultura a partir de dentro da cultura de cada um. É observar o que é belo a partir de dentro da cultura do próximo. Os recursos adotados, que parece ser o melhor para cada grupo. E este parecer melhor não significa absoluto, pois outro grupo pode considerar de outra maneira. O que pode parecer absoluto para você, para outro não é absoluto. É apenas diferente. Etnocentrismo, vamos lembrar, é uma visão centrada ou egocêntrica de uma cultura em relação às outras. Avalia as outras culturas a partir de si própria, dos seus valores e padrões de comportamento. Isso é uma coisa ruim, porque você nunca vai conseguir ver a beleza de outra cultura. Promove a assimilação. As culturas dominantes vão tender sempre a impor seus valores e modelos de comportamento às culturas minoritárias. E aí, as possíveis consequências vão ser sempre ruins, porque vai ser o racismo, a xenofobia, o patriotismo ou o nacionalismo exagerados. E o relativismo, ele vai aceitar e respeitar a diversidade cultural. Cada cultura só pode ser avaliada a partir de dentro, isto é, dos seus próprios valores, ideias e padrões de comportamento. Promove a separação. Há diferentes culturas que se toleram, mas que vivem de costas voltadas, sem contato entre si, e que tendem a separar ou isolar-se. Possíveis consequências. Podem ocorrer fenômenos de separação, segregação. Os guetos são um exemplo. Então, ou seja, há diferentes culturas que se toleram, mas que vão simplesmente se isolar, não vão brigar, elas simplesmente vão existir. Então, o relativismo, ele é bom. O relativismo, ele também vai criar impactos culturais no mundo. E quais são esses impactos? São coisas que eu não preciso traduzir de cultura para cultura. Essas culturas, elas vão apenas existir. Eu não posso ver a minha cultura simplesmente dentro da cultura. Eu simplesmente não vou olhar uma cultura de dentro da cultura. Então, por exemplo, eu não posso traduzir Exu, por exemplo, por diabo, porque isso não existe. Diabo é de uma cultura, Exu é de outra cultura. Outro exemplo, Tupã. Tupã é de uma cultura, Deus é de outra cultura. Quer outro exemplo? Xamã. Xamã é de uma cultura e eu não posso traduzir ele como feiticeiro, entende? Quando eu traduzo isso, perde o efeito e as culturas, elas são diminuídas. Quando eu traduzo esses deuses, quando eu traduzo essas personalidades, as culturas, elas perdem em essência. Então, eu não posso traduzir, eu tenho apenas que entender. Só isso. Porque tais traduções não são legítimas e impedem a compreensão das outras culturas por si só, pelos seus próprios conteúdos. O relativismo cultural no mundo contemporâneo também foi uma coisa muito boa, porque a única coisa que aconteceu foi que ninguém mudou nenhum modo de viver. Não houve retrocesso, mas acabou que não existe mais um sentido anti-eurocêntrico no mundo. As pessoas agora, elas têm a sua própria visão de mundo. Elas podem desenvolver a sua religião, elas podem desenvolver a sua arte, elas podem desenvolver o seu modo de pensar sem precisar se preocupar com o que os outros vão pensar. Eles já podem viver a vida deles e saber que todo mundo vai respeitá-los por isso. Isso é uma coisa positiva no mundo contemporâneo. Meninos, façam para casa do módulo 35, página 226, atividade das 6 a 16, mas agora que não está tendo aula presencial, por favor, façam também as atividades de aplicação.
Quando nós voltarmos a ter aula presencial, nós faremos todas as atividades também. Nós vamos conferir todas e podem tirar dúvidas através do Classroom. Eu sempre estarei presente na sala. Por favor, não fiquem com dúvidas, e até a próxima aula.